Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a Ti, Jesus, pelos ensinamentos, pelos exemplos deixados, para que nós pudéssemos caminhar para sermos felizes. Agradeço também a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela tolerância, pela paciência e pela concordância em conversarmos hoje. E antecipadamente eu já agradeço. Muito obrigado por isso. Quem é o meu próximo? Eu tenho a impressão que todos sabem a resposta. Eu vou perguntar para todo mundo, para todos nós, e nós não vamos responder. Vamos guardar a resposta para o final da nossa fala, para comparar se é a mesma resposta de agora. Quem é o meu próximo? Para responder isso, nós vamos nos socorrer a Jesus na sua parábola maravilhosa, parábola do bom samaritano, que está lá na Bíblia, no Evangelho segundo Lucas. Também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, parábola do bom samaritano. Vocês têm medo de andar de avião? Nós vamos fazer uma viagem agora, aqui de Pereira Barreto, até Jerusalém. Até Jerusalém. Para nós vermos aonde foi criada essa parábola, por que Jesus criou essa parábola, para quem Jesus criou essa parábola e qual era o objetivo dessa parábola. Aquela mesma região, mais aqui, dado um zoom, nessa região aqui, vamos ficar mais próximo, aqui mais próximo ainda, onde nós vemos o Mar da Galileia, Cafarnaum e aquelas regiões onde Jesus pregou, Rio Jordão e o Mar Morto, Jerusalém e Jericó. Nós vamos usar essas duas cidades. Aqui, só para mostrar, cada cor era uma tribo. Os hebreus tinham 12 tribos. No Brasil representaria 12 estados. Eles eram unidos até 700 anos antes de Cristo. Aí houve uma divisão, houve uma briga enorme entre eles. E ficou no norte e no sul. Dividiram em duas. Aqui no sul ficou Benjamim e Judá. Aqui assim nessa região, perto aqui de Jerusalém. Benjamim e Judá, Judá, por isso, judeus. Lá no alto, no norte, ficou 9 tribos e Samaria. Então 9 com uma 10 e 2, 12. Eles eram unidos. Ficou dessa forma. 9 tribos e Samaria, por isso, samaritanos. O que eu queria que vocês guardassem isso aqui, ó. Samaritanos e judeus ficaram inimigos. Judeus e samaritanos ficaram inimigos irretratáveis, inimigos mortais. Guardemos isso porque isso ajuda muito a entender a parábola de Jesus. Eles ficaram tão inimigos que os samaritanos criaram um outro templo para as religiosidades deles. Eles não usavam o mesmo templo dos judeus. Jesus, quando já estava próximo da sua crucificação, e Jesus sabia que ia ser crucificado, e eu acho isso fantástico, é uma coragem muito grande. Sabendo que ele iria à cruz, ele veio até nós, por amor. Então Jesus fala assim para os seus apóstolos:
preciso ir a Jerusalém. Tudo bem, os apóstolos acharam normal, porque todo ano tinha a comemoração da Páscoa. A comemoração da Páscoa é normal que os judeus vão comemorar em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Só que Jesus disse assim para os apóstolos: preciso ir a Jerusalém passando pela Samaria. Vocês acharam estranho? Estranho, né? Por quê? Jesus e os apóstolos eram judeus. Passar pela Samaria, primeiro, era uma volta. Era um caminho mais longo, mais difícil, passando por uma região montanhosa, pedregosa. E terceiro, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Mas Jesus convence os apóstolos e ele queria fazer essa viagem, ele precisava fazer essa viagem. E essa viagem é muito bonita, está no Evangelho segundo Lucas, a partir do capítulo 9 até o capítulo 25. Se puderem ler lá na Bíblia, é maravilhoso isso. Então os apóstolos concordam: bom, mestre, você quer passar pela Samaria, é mais longo, é mais difícil, é um terreno montanhoso, vamos passar pelo território de inimigos, mas vamos. Então João Batista, os apóstolos foram à frente para conseguir hospedagem, né? Para providenciar hospedagem na Samaria. Por quê? Essa viagem não dava para fazer num dia só. Tinha que viajar de dia, repousar, dormir, se alimentar e no dia seguinte continuar a viagem. Então, os apóstolos, liderados por João Evangelista, foram na frente, conseguiram hospedagem para eles fazerem essa viagem até Jerusalém. Vocês acham que seria fácil conseguir hospedagem? Não, né? Porque eles eram judeus e estavam fazendo uma peregrinação para uma festa religiosa em Jerusalém. Então os apóstolos não conseguiram hospedagem na Samaria. E o João Evangelista voltou e disse: mestre, nós não conseguimos hospedagem na Samaria. Nenhum samaritano nos quis acolher. E tinha uma lenda que dizia assim: aquele que recusasse dar hospedagem a um desses peregrinos que estavam fazendo uma viagem religiosa, se ele negasse hospedagem, desceria fogo do céu e queimaria essa pessoa e a sua família. Então João Evangelista, assim num ato de bondade, ele diz assim para Jesus: quer que eu peça a Deus para que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? Olha só a proposta de João Evangelista. Jesus, quer que eu peça a Deus para que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? Fazer um churrasco de samaritano? Olha que absurdo. E Jesus responde o que para João? João, o Filho do Homem, Jesus, não veio para destruir vidas, mas para salvar vidas. E João Evangelista teve aquele espanto e ficou calado. Bom, se o mestre não quer que mate, deixa os samaritanos vivos. Mas ficou essa impressão. João Evangelista guarda essa impressão, que ele ofereceu, mas Jesus não quis. E Jesus não desiste da viagem, e realmente ele faz essa viagem a Jerusalém, passando pela Samaria. Aqui ele tem passagens lá na beira do poço de Jacó, que fica na cidade de Sicar, na Samaria. Tem muitos ensinamentos aí que não vai dar tempo da gente comentar agora, mas está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de 9 a 25. Então, ele passa pela Samaria e realmente foi uma beleza ele ter passado por lá. Foi muito necessário. Só que ninguém deu hospedagem. O que aconteceu? Eles andaram de dia, o dia todo no deserto, no calor, no sol, com pouca água, e a noite toda no deserto, e o deserto à noite esfria, com pouca alimentação, com pouca água, cansados.
Eles chegam a Jerusalém. Eles chegam ao destino deles. Sem dormir, cansados, com sede e com fome. Jesus já era conhecido, fazia paralíticos andar, devolvia a visão a cegos. Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas já conheciam Jesus. Então, vocês acham que as pessoas de Jerusalém deu uma boa acolhida a Jesus? Chamaram, vem cá, você com os apóstolos, vamos aqui nos alimentar, vamos beber, depois vocês vão repousar em nossas casas? Vocês acham que essa foi a acolhida para Jesus? Não, infelizmente, não. Vem um doutor da lei de Moisés, para testar Jesus, para realmente buscar se ele era o Messias, se ele era o Cristo esperado. Então vem fazer uma prova, vem fazer uma sabatina em Jesus. E Jesus está cansado, com fome, com sede, com sono. Mas o doutor da lei não respeita isso e diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E quando se fala de lei, é a lei de Moisés. Então, Jesus não queria discussão. A própria doutrina espírita nos orienta: não discuta, não crie polêmica. Só leva a inimizades, mal-estar. Jesus não queria discussão. Então Jesus diz assim para ele: o que está escrito na lei? O que está escrito no Torá? Nos 5 livros de Moisés. Ou seja, vamos conversar, mas não vamos, como dizem os jovens, não vamos viajar na maionese. Vamos conversar, mas vamos estabelecer em cima do que vamos conversar. Ou seja, o que está escrito na lei? O que está escrito na lei de Moisés? É em cima disso que nós vamos conversar. E como lês? Porque uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é como a gente interpreta, como a gente lê. Então, na lei de Moisés, que são esses, o Torá, com esses 5 livros, né? A Gênese, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros escritos por Moisés somavam um total de 614 mandamentos. 10 mandamentos vieram de Deus, os 10 mandamentos divinos. Mas Moisés tinha que dominar, disciplinar um povo rebelde, um povo primitivo, como nós éramos naquela época. Então ele cria mais 604 mandamentos. Mas então, o doutor da lei queria saber qual era o maior mandamento da lei. Mas já tinha outros sábios da antiguidade, Hilel e outros sábios, já tinham feito um resumo desse estudo aqui, já tinham estudado e meditado por mais de 1000 anos. Eles já tinham chegado à conclusão que 10 mandamentos resume todos os 614. 10 mandamentos. Se cumprir os 10 mandamentos, resume todos os 614. Ótimo, mais fácil, não é isso? E esses 10 mandamentos já é conhecido nosso. Eu sou o Senhor teu Deus, não tomarás em vão meu nome, lembra de santificar, honra pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a tua serva, nem o teu cabrito, nem nada dele, tá? Bom, isso é conhecido nosso. Mas eles já tinham chegado também a outra conclusão. Hilel e os sábios da antiguidade tinham chegado à conclusão de que todos esses mandamentos, inclusive os 10, poderiam ser resumidos em 2. Olha como ficou mais fácil. Eu estou vendo até que a gente já está mais animado. Porque para ganhar o reino dos céus, basta cumprir esses 2 mandamentos. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele sabia.
Todo judeu sabia. Eles recitavam isso pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, na hora do almoço e à noite. Que é os 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, né? De toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. Então o doutor da lei responde para Jesus. Só que veja bem, não foi o doutor da lei que perguntou para Jesus? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Veja a sabedoria de Jesus. Da forma como Jesus conduz essa conversa, sem polêmica. Vamos conversar, doutor da lei, mas o que está escrito na lei? E como lês? Então o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Está lá no livro Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 8. O doutor da lei, lembra? Ele tinha ido para testar Jesus, fazer uma sabatina, uma prova com Jesus. Mas o doutor da lei responde a sua própria pergunta. Olha a sabedoria de Jesus. E como ele era doutor da lei, ele tinha que tirar nessa prova uns 8,5, 9, tá bom, né? 8,5, 9 para quem é doutor da lei. E ele responde corretamente, ele tira 10, vamos dizer assim, entre nós. O doutor da lei tira 10. Tá? Respondeu corretamente. Então Jesus diz para ele: dissestes bem, fazei isso e viverás. Fazer o quê? Cumpra esses 2 mandamentos. Amar a Deus mais do que amar a casa. Amar a Deus mais do que amar ao carro. E amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Ficou claro? Ficou claro isso para o doutor da lei. Mas o doutor da lei diz: mas eu tenho uma dúvida. Lembre-se, doutor da lei não tem dúvida nenhuma. Ele queria discussão. Ele queria testar, avaliar Jesus. Então o doutor da lei não se dá por satisfeito e diz assim: quem é o meu próximo? Da onde surgiu essa pergunta? Quem é o meu próximo? O doutor da lei queria discussão, polêmica. Existiam 2 respostas para essa pergunta. Existiam aqueles que, para eles, o próximo, e lá na Bíblia está escrito Ahi, meu irmão, seriam só aqueles que nasceram no mesmo país. Por exemplo, nasceu no Brasil, é o meu próximo. Nasceu na Argentina, Uruguai, Paraguai, não seria meu próximo. Então teria essa resposta. Próxima só aqueles que nasceram no país. Aqui, próximo seria só os judeus. Essa era uma resposta. E a segunda resposta era: próximo são todos. Mas a maioria dos judeus e dos povos, de um modo geral, para eles o próximo é só aquele que nasceu no seu país. O doutor da lei, inclusive, pensava assim. Mas tinha os sábios, e esses sábios foram muito importantes no passado. E Léo e outros sábios diziam assim: não, gente, próximos são todas as pessoas, não é só o que nasceu no país, não. E recitava textos. Abraão, quando recebe os peregrinos que vêm de outros países, os chamam de Ahi, meu irmão, próximo. Mas a verdade é que tinha 2 linhagens de pensamentos. Aqueles que achavam que o próximo só eram aqueles que nasceram no país, e aqueles que achavam que o próximo eram todos. Só que esses que pensavam que eram todos, era bem minoria, eram poucas pessoas. Então, se Jesus desse uma das 2 respostas que eu falei agora, viraria uma polêmica.
Porque doutor da lei diria assim, não, mas eu não sou dessa linhagem de pensamento. O próximo para mim é isso, tá. Então foi por isso que Jesus cria essa parábola, com o objetivo de fazer o doutor da lei compreender, e que essa compreensão, que esse ensinamento repercutisse e chegasse até nós hoje. Por isso ele cria essa parábola. Esse é o objetivo de Jesus. E as parábolas de Jesus são igual cebolas. As donas de casa sabem. Se você descascar a cebola, na primeira camada mais externa, você já conhece a cebola. Mas se você quiser, você vai descascando as camadas mais internas da cebola. E você vai percebendo que o ardor da cebola é mais forte. Nos faz chorar. As parábolas de Jesus também são assim. Podem ser interpretadas na superfície, mas se nós aprofundamos nas camadas das parábolas de Jesus e nós compreendemos, nós choramos mais. De forma tal que se trouxéssemos Emmanuel, o guia espiritual, né, de Chico Xavier, para falar a mesma parábola aqui, nós todos choraríamos, dada a profundidade com que ele trataria do assunto. Então as parábolas de Jesus têm essa capacidade, é para entendimento de todos. E aqueles que não compreenderam é porque ainda não tinham olhos de ver, ainda não tinham ouvidos de ouvir e não se desequilibravam, não se desarmonizavam. Então o doutor da lei queria polêmica. Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Um homem descia. E eu pus um homem em azul. E eu já vou explicar por quê. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu nas mãos de assaltantes, ladrões, os quais, depois de retirar tudo que ele tinha, espancou-o, retiraram-se, os ladrões foram embora, deixaram o homem desmaiado e semi-nu, e semi-morto. Aliás, nu, na parábola diz nu. Eu até coloquei uma roupinha nele só para facilitar aqui. Mas a parábola diz que ele ficou nu e semi-morto. Veja que interessante. Ele descia de Jerusalém. Jerusalém fica 1.000 metros, 800 metros acima do nível do mar. É muito alto. Eles construíam o templo nos lugares altos para ficar mais perto de Deus. Era essa a intenção. E ele descia de Jerusalém para Jericó, que fica 200 metros abaixo do nível do mar. Então, uma boa de uma descida, né? E por coincidência, nessa mesma estradinha, certo sacerdote descia por esse lugar. Ora, quem que é o sacerdote? É aquele encarregado de realizar os atos religiosos no templo. O sacerdote é aquele que conhece a lei de Deus, que ensina a lei de Moisés. Ora, o sacerdote sabe muito bem os 2 mandamentos. Sabem ou não? Sabe, né? Ele tem que saber. O sacerdote tem que saber que os 2 mandamentos maiores são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em resumo. Mas ele descia por esse lugar e, ao ver o homem caído, passou pelo lado oposto, passou longe. Por quê? Primeiro, ele não sabia se o homem era irmão ou não. O sacerdote não sabia se o homem desmaiado era judeu, ou era grego, ou era egípcio, ou era samaritano. Ele não sabia. Veja, tinha mais um agravante. O sacerdote, naquela cultura, o sacerdote não poderia colocar a mão em um cadáver, porque ele ficaria impuro. E o ato, a cerimônia para purificá-lo, era demorada e cara. Então ele estava preocupado com quem? Com si mesmo. O sacerdote
Não estava preocupado com o homem caído. Ele estava preocupado só com si mesmo. E isso é o quê? Egoísmo. Mas ele não é um sacerdote que ensina a lei de Deus? É. E quem divulga a lei de Deus e não pratica é o quê? Hipócrita. Então esse sacerdote era um hipócrita. Ele não acudiu ao homem caído. Poderia ser até um irmão dele. Não dava para reconhecer. O homem estava desmaiado. Se ele tivesse consciente, poderia conversar com ele e saberia quem era, não é isso? Também poderia, pela roupa, saber quem era. Mas ele estava nu. Porque pela roupa a gente sabe se é um escocês, por exemplo, um escocês que usa aquelas sainhas, né? Se ele tivesse consciente, daria para saber isso tudo. Ou pela roupa, ou pela fisionomia. Por exemplo, os orientais, os japoneses, têm uma fisionomia diferente dos africanos, percebem? Mas isso também não era possível, porque ele estava ensanguentado. Então o sacerdote simplesmente passa longe do homem caído. Da mesma forma, Jesus está narrando a parábola. Da mesma forma, ou de forma semelhante, também um levita que vinha por aquele mesmo caminho, por aquele lugar. Veja, quem é o levita? Auxiliar do sacerdote. Na hora de realizar o culto, na hora de realizar os atos exteriores no templo, o sacerdote tinha um auxiliar. Era o levita. O levita, então, também sabia qual era a lei de Deus. E o que o levita faz? Acode. Ele socorre o homem caído. O levita, ao ver o homem caído, passou pelo lado oposto, ou seja, passou longe. Ora, o levita pensou assim: se o meu chefe passou e não fez nada, eu que sou auxiliar vou fazer? Mas essa não é a maneira correta de pensar, né? Por isso, nós temos que tomar cuidado, que no meio religioso pode acontecer essas coisas também. Por exemplo, no meio espírita, pode acontecer que tenha pessoas que estudam o Evangelho, que estudam o livro dos Espíritos, que estudam o livro dos Médiuns, que lê a Gênese, que lê o céu e o inferno, que vai nas palestras, que estuda o Espiritismo. Então ele segue o Espiritismo, ele estuda o Espiritismo. E pode ter alguém, como levita, que segue o outro, que segue o Espiritismo. Então isso é muito perigoso. Por quê? Se o que está indo na frente cai, todos que estão atrás caem. Por isso, evitar a fé cega. Se este aqui, que está guiando essa fila, estiver cego, ele cai nesse buraco e todos os outros cairão. Por isso que Allan Kardec diz para nós o quê? Primeiro mandamento: espíritas, amai-vos. Segundo mandamento: espíritas, instruí-vos. Estude. Vamos estudar a doutrina. Isso Kardec fala para nós. Então aqui, na sequência, né? Viajava, passava por aquele lugar. Olha que interessante. Vamos recordar. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. O homem descia de Jerusalém. Caiu na mão dos ladrões. O sacerdote descia de Jerusalém. Não acudiu o homem caído. O levita descia de Jerusalém. Olha que interessante. Jesus diz assim: um samaritano em viagem, ele ia para Jerusalém ou ele ia para Jericó? Não ouvi. Não dá para saber, né? A parábola não diz. Propositadamente. A parábola não diz. Mas é muito estranho que um samaritano tivesse indo para Jerusalém, né? Primeiro que eles são inimigos de judeus. Segundo, se ele tivesse ido para uma festa lá, Páscoa também, nessa época, não daria, né? Então Jesus tem o cuidado de dizer
que ele estava de viagem. Assim como Jesus teve o cuidado de não identificar o homem caído. De que não dá para saber que nacionalidade é o homem caído. Que depois foi espancado, roubado e deixado inconsciente. Não dá para saber de que país ele era. Então veja, o samaritano que ia de viagem, ao ver o homem caído, veio até ele, foi tomado de compaixão. Opa! Tomado de compaixão por quem? Tomado de compaixão, teve compaixão, sentiu dó do homem caído. Influência espiritual dos espíritos bondosos, que se aproxima de uma pessoa bondosa e o inspira a ajudar. Então o samaritano, tomado de compaixão, desceu do cavalo, veio até o homem caído, aproximou-se do homem caído, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Por que óleo? O óleo tem a capacidade de amolecer as carnes, a pele e as nossas carnes. Isso faz com que as dores diminuem. E o vinho, porque tem álcool, é um antisséptico. Ajuda a combater a bicharada ali, as bactérias e outros micro-organismos. Não é? Mas veja bem, lembra que está na rua de Jerusalém, quem que está? Jesus, os apóstolos e um doutor da lei que vem fazer uma prova, uma sabatina a Jesus. Jesus conta essa parábola, vamos analisar nesse ponto. Um samaritano que acolhe o homem caído. Jesus está cansado, com sono, com sede e com fome. Por quê? Porque os samaritanos não deu hospedagem a eles. Isso lembra quando alguma pessoa que vai numa cidade e tem uma desavença, um desentendimento com uma pessoa e ele já julga e condena a cidade toda. Não, aquela cidade lá, eu não vou mais lá. O povo de lá não presta. Mas você conheceu, você conviveu com todos? Não. Mas um me fechou no trânsito e aquele povo não presta. Isso julgou. Não julgueis, Jesus pediu. Muito menos não condeneis. Então, o que Jesus fez? Só aqui já é um ensinamento enorme. Porque Jesus coloca como homem bom, não o sacerdote. Jesus coloca como homem bom, não o levita, mas coloca um samaritano, que não lhe deu hospedagem. Ele não guardou mágoa, nem ressentimento. Ele perdoou os samaritanos. Então, João Evangelista, que tinha pedido o quê? Para descer fogo do céu e queimar todos os samaritanos. Nesse instante, acho que João Evangelista ficou assim: eu não vou nem olhar para o mestre. Essa indireta é para mim. Eu não vou nem olhar. Mas, e o doutor da lei? Que viu que o sacerdote não acolheu, que o levita não socorreu, e quem socorreu? Um samaritano, um inimigo do doutor da lei. O doutor da lei deve ter ficado, isso deve ter sido para ele uma pedra no sapato. Naquele instante, foi uma pimenta para o doutor da lei. Foi muito pior do que para João Evangelista. O doutor da lei deve ter ficado com a pressão baixa, deveria estar pálido. Porque Jesus coloca como uma pessoa de bem, um homem de bem, o samaritano, que é inimigo mortal do doutor da lei. Perceberam? Perceberam a sutileza, a sabedoria de Jesus, criando essa parábola? Só por aqui já daria para parar, né? Esse ensinamento já é um grande ensinamento de Jesus, né? Mas não parou por aí. Lembra do maior mandamento que eles recitavam? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. O samaritano fez isso.
colocou o homem, que ele não sabe nem quem é, está desmaiado, sobre o animal, e saiu puxando o animal, igual um escravo faz, puxando o seu amo. Saiu puxando o animal. Levou o homem caído, machucado, desacordado, para uma hospedaria, um pequeno hotelzinho, e cuidou dele a noite toda. O samaritano cuidou do homem machucado a noite toda. No dia seguinte, tirando 2 moedas, deu ao dono da hospedaria. Nesse momento, o samaritano está amando a Deus com todo o seu poder, com toda a sua força, com todo o seu poder econômico, porque ele pagou para o homem que estava desmaiado. E ainda disse: cuida dele, do desmaiado, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Ou seja, eu estou te dando 2 moedas, já está sobrando. E se gastares a mais, quando eu retornar, eu te pagarei o resto. Ou seja, já existia o fiado, né? Pendura aí, que na volta eu pago. Foi isso que ele fez. Nesse instante, o samaritano está amando a Deus com o seu poder econômico. Quando se diz amar a Deus de todo o coração, com toda a sua bondade, com todos os seus bons sentimentos, e amar a Deus com todo o seu poder, com toda a sua força, é com o seu poder econômico, é com o seu poder social, é com o seu poder político. Ou seja, as riquezas deveriam estar à disposição de Deus para auxiliar, para acudir, para socorrer ao próximo. Mas nem sempre isso acontece, né? Veja bem, qual dos 3? O sacerdote, o levita, qual dos 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Se tornou o próximo do homem caído, desmaiado, roubado. Samaritano. Ótimo. O doutor da lei estava assim: quem é meu próximo? Deixa eu escolher. Seu Sebastião, a esposa dele. Ele está escolhendo. E Jesus faz uma pergunta numa outra perspectiva. Você não vai escolher. Não. Se o homem caído for você? E se o homem caído for seu pai, seu irmão, sua mãe? Ou seu filho? Por isso, Jesus pergunta assim para o doutor da lei: qual desses 3 te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Veja a sutileza, a sabedoria de Jesus. Qual dos 3 desta parábola te parece ter se tornado o próximo daquele que foi assaltado, que foi machucado, que foi desmaiado? Então, é para a gente se colocar na posição do próximo. E aí a gente lembra de João Guimarães Rosa, aquele escritor mineiro, quando ele define misericórdia. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Aí tá, não tem dúvida. Colocar o coração na miséria do outro. Então veja, a pergunta para Jesus, agora ao doutor da lei: qual dos 3 te parece ter se tornado o próximo? Então veja, o próximo não é um status. Próximo não está escrito no nosso RG. Por exemplo, no meu caso, João Atílio, próximo de José Antônio, meu irmão de sangue. Não! O próximo não é um status. O próximo é quando a gente se torna útil ao outro. Por isso,
qual dos três te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O que vocês acham que o doutor da lei respondeu? Correto. Mas o doutor da lei era inimigo dos samaritanos. E quando a gente enxerga virtudes no inimigo, quando a gente percebe que o inimigo está certo, o que a gente fala? Raramente a gente concorda em falar o nome dele. O doutor da lei era muito inteligente, era muito sutil. Pena que ele só era inteligente e tinha pouquíssimos bons sentimentos. Ele diz assim, ó. O doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia com o caído, com o assaltado, com o desmaiado. Ele não falou o correto, o samaritano. Ele poderia falar pelo menos de canto de boca, quando Jesus perguntou: qual dos três te parece ter se tornado o próximo do que foi assaltado? Ele poderia responder assim, de canto de boca: samaritano. Aí Jesus perguntaria para ele: como? Hein? Mas ele não fez assim. Mas ele compreendeu. Ele compreendeu. Jesus não deu oportunidade de discussão, não deu oportunidade de polêmica, mas o doutor da lei compreendeu. E isso foi um ensinamento tão profundo para o doutor da lei, que esse ensinamento se eternizou, se propagou e chegou até a nós hoje. Ainda sobre isso, nessa imagem aqui, que eu já passei uma vez para vocês, o maridão está de cá, pregou o cobertor do lado dele naqueles dias frios. Lá na nossa região, eu não sei aqui em Pereira Barreto, mas tem casal que vivem junto, que dormem juntos há 30, 40 anos. E um não é o próximo do outro. Nesse caso aqui, quando o maridão faz isso, num ato de egoísmo, ele é o próximo da esposa? Não. Quem é o próximo da esposa nesse caso? O frio, né? Possivelmente ela vai distrair, dormir, e aqui vai ficar frio para ela. Então o maridão se tornou o próximo da esposa aqui? Não. E nesse exemplo aqui? Essa senhora, com as crianças necessitadas de tudo, solicita, pede auxílio para essa senhora de chapéu. E essa senhora de chapéu ouve e passa indiferente. A senhora de chapéu foi o próximo dessa senhora mãe? Não. Não foi. Indiferença, mal dos nossos séculos. Kardec já nos avisava disso. E aqui, ó, o mendigo colocou um espelho. E a pessoa que chega se vê no espelho. O mendigo, ele pode ser pobre, mas não é bobo, hein? Ele está fazendo com que o homem de gravata se coloque no lugar dele. Alteridade. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Então esse mendigo é inteligente. Ele também está fazendo o que a gente chama de empatia, para que o homem de gravata sinta o que o mendigo está sentindo. A fome, o desprezo, percebe? Aqui, ó, o samaritano não identificado. Por que Jesus não identifica o homem caído? O homem que descia de Jerusalém para Jericó, e eu coloquei em azul. Nós sabemos que tem raças amarelas, brancas, negras, mas tem homem azul? Não. Como Jesus não identificou
o homem que descia de Jerusalém para Jericó, eu também não podia identificá-lo. Se eu colocasse uma das cores amarela, branca ou negra, uma cor preta, eu poderia identificar quem estava descendo. Por que Jesus não identifica o homem que desce de Jerusalém a Jericó? Porque é para que nós acolhamos, façamos o bem, sem olhar a quem. Façamos a caridade, sem esperar nada de recompensa. Para que nós não olhamos assim, por exemplo, é espírita? É, então vamos ajudar. Ou a mesma pergunta, é espírita? Não. Ah não, então deixa ele que se vire lá com o pastor ou com o padre. Não é isso. Jesus deixa muito claro aqui. Ele não identifica o homem. Ele desce. Um homem desce de Jerusalém a Jericó. Não tinha como identificá-lo o tempo todo, a parábola toda. Impossível identificar. Propositadamente. Para deixar claro que o próximo seria quem? Só o que nasceu no Brasil? Eu fiz essa pergunta no início, eu estou quase no final. Quem é meu próximo? Você poderia perguntar para si mesmo, quem é o seu próximo? O samaritano é de que religião? Com certeza não era espírita, não tinha espiritismo ainda. Mas ele fez a caridade. E é isso que importa para nós. Porque dos 614 mandamentos, que foram resumidos em 10, depois resumiram-se em 2, nós espíritas temos a grande vantagem de Allan Kardec ter resumido isso tudo em um lema só. Fora da caridade, não há salvação. E essa parábola deixa muito claro isso. Que Jesus está se esforçando para que a gente entenda isso. Para que a gente se conscientize. Para que a gente compreenda que esse é o caminho para ser feliz. A caridade. Por isso, esse capítulo que Kardec trata com muito cuidado, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há aprendizado no bem. Não há. Fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há aprovados, logo não há escolhidos. E mais, fora da caridade não há felicidade, na minha opinião. Jesus disse ao doutor da lei: vai e faze tu do mesmo modo. Do mesmo modo o quê? Como fez o samaritano. Jesus diz a cada um de nós, nesta noite: vá e faça do mesmo modo, como fez o samaritano, que ajudou aquele que ele nem sabia quem era. Não sabia a nacionalidade. Não sabia de que raça, de que opção, de que partido ele era. Não sabia de que religião ele era. Vou fazer essa pergunta aqui de novo. Quem é o meu próximo? Aquele para quem eu uso da misericórdia. Não foi isso que o doutor da lei chegou à conclusão? Foi? O doutor da lei chegou a essa conclusão? Quando Jesus perguntou: quem te parece ter se tornado o próximo do homem caído, do homem assaltado, do homem desmaiado? Aquele que usou de misericórdia. Eu uso de misericórdia com todo mundo? Eu vou dividir a pergunta com vocês. Cada um de nós aqui usamos de misericórdia com todos? Não. Então aquela pergunta inicial, talvez vocês tivessem dito assim: todos são o próximo? Será que a gente tem tolerância com todos? Será que a gente tem paciência com todos? Ou às vezes mesmo dentro da casa de oração tem aquele que é o nosso
Personal trainer, não tem um que é para treinar a pessoa a fazer exercício? Será que não tem aquele no centro que às vezes está nos fazendo exercitar a tolerância, a paciência? É possível que sim. Será que a gente então com ele a gente age com benevolência, com indulgência, na oração, na piedade, na caridade, no perdão e até no amor? Quem é o meu próximo? No início, eu tenho quase certeza que cada um de nós aqui estava respondendo assim: o próximo é todos. Todos são o próximo. Que pergunta mais infantil. Vocês pensaram isso? Pode ser sincero. Pensamos, né? Pensamos, é isso mesmo, pensamos. Então a pergunta eu faço novamente agora no finalzinho da nossa fala: quem é meu próximo? Todos? Todos é a meta. Todos, como nosso próximo, é o objetivo. Mas a gente ainda não tem paciência, não tem misericórdia, não tem tolerância com todos. Então, todos ainda não é a resposta nossa. Quem é meu próximo? Todos. Todos é a meta, é o objetivo que a gente quer alcançar. Mas não são todos o nosso próximo. Nós poderemos estar em conjunto com muitas pessoas, mas sermos o próximo de tão poucos. Concordam? É igual a palavra ser humano, para diferenciar dos outros animais. Mas a mesma palavra, a mesma frase, ser humano. Será que eu já sou humano para com todos? Ou será que eu estou buscando como objetivo ser humano? Estamos buscando. Por isso nós estamos numa faixa de evolução que a gente já usa o nome antes de ser humano. Ainda não somos. Humano, misericordioso com todos. Se vocês têm alguma concordância, discordância, perguntas, vale até acordar, né? Concordar, discordar e acordar. Senão a palavra volta para o seu Sebastião. O seu Sebastião está com a palavra.